A paz do Senhor, queridas, boa tarde. Nessa tarde de tempo nublado, chove, não chove, às vezes não chove. E graças a Deus que Deus nos dá a oportunidade ou de estarmos no trabalho ou de estarmos em casa. E estamos fechando dia 3, 4, 5, 6, 7, 8, 6 dias de oração. E algumas das mulheres que estão orando conosco já estão contando vitórias, já estão testemunhando. E o que eu quero deixar hoje nessa tarde é um resumo da nossa semana, né? É uma palavra referente a tudo que oramos. Eu escrevi aqui uma semana de oração. Quando buscamos, Deus responde. E o texto base é o nosso querido telefone do céu, Jeremias 33:3. Clama a mim e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. Estamos vivendo uma semana de oração, busca e propósito. Não estamos aqui simplesmente para cumprir uma programação, mas para buscar a presença de Deus e crer que Ele ainda responde às orações do seu povo. Eu creio. A Bíblia nos mostra homens e mulheres que receberam resposta porque decidiram buscar a Deus de todo o coração. E você? Buscou a Deus de todo o coração essa semana? Mateus 7,7 nos diz: Pedi e dar-se-vos-á. Buscai e encontrareis, batei e abrir-se-vos-á. Existe uma sequência nisso: pedir, buscar e bater. Nós estamos pedindo, nós estamos buscando, nós estamos batendo essa semana. Quem pede demonstra dependência. A gente está pedindo, depende de ti, Jesus. Quem busca demonstra fome, Senhor. Eu tô com fome e sede de ti, eu preciso mais do meu ministério, mais da minha vida. Quem bate demonstra perseverança. Senhor, eu não vou sair daqui enquanto não me abençoar, né? A oração, ela nos leva para mais perto de Deus. Às vezes entramos numa oração querendo apenas aquilo que Deus pode dar, né? O que o versículo de hoje, o Efésios 3:20. Mas o nosso maior propósito da oração não é receber uma bênção, é conhecer o Deus da bênção. Porque muitas vezes nós só buscamos as mãos do Senhor, só o que Ele pode nos dar, mas nós temos que buscar os pés do Senhor, buscar a sua adoração. Quando nós oramos com fé, quando nós oramos, a nossa fé cresce e o nosso coração é fortalecido e a nossa vida muda. Não busque apenas uma resposta. Busque o Senhor. Não busque apenas as mãos do Senhor. Busque os pés do Senhor, né? Madrugada é tempo de intimidade. Quem está orando de madrugada sabe que orar de madrugada é diferente. A madrugada representa renúncia e dedicação, porque você vai dormir e você acorda aquele horário. Tem umas já que eu conheço assim que nem dorme. Já fica acordadinha, orando, escrevendo, lendo, né? Enquanto muitos estão dormindo, nós nos levantamos para dizer: Senhor, Tu é mais importante para mim. Tu é mais importante para mim. Jesus também tinha momentos de busca durante toda a noite. Marcos 1,35 nós vimos isso. E levantando-se de manhã muito cedo, fazendo ainda escuro, saiu e foi para um lugar deserto e ali orava. Uma pessoa, um exemplo, nosso exemplo de oração é Jesus. Jesus nos ensina que existem momentos em que precisamos nos afastar do barulho para ouvir a voz de Deus, né? Às vezes na nossa oração é ficar quieto e dizer: Jesus, fala comigo. Porque muitas vezes nós ficamos orando e ficamos dizendo: Senhor, Senhor, eu preciso disso, preciso daquilo, abençoa fulano, abençoa ciclano, abençoa fulano, abençoa... E a gente se esquece que Deus quer falar conosco. Jesus nos ensina que há momentos em que temos que nos afastar do barulho. Talvez você esteja cansada, talvez você esteja enfrentando uma luta,
Talvez você esteja orando muitas vezes pela mesma situação, mas eu te digo uma coisa, não desista. A sua demora não significa que Deus se esqueceu de você. Por quê? Porque Deus é um Deus que ouve as orações. Salmo 34:15 nos diz: os olhos do Senhor estão sobre os justos e os seus ouvidos atentos ao seu clamor. Deus está ouvindo. E Ele conhece a oração que você faz em público e também aquela que você faz no secreto. Ele conhece o pedido que você ainda não contou para ninguém. Ele conhece. Ele vê a lágrima que você derrama sem ninguém ver. E quando nós oramos, precisamos aprender a confiar não somente na resposta que queremos, mas na resposta que Deus sabe que precisamos. Não confunda o silêncio de Deus com a ausência de Deus. Talvez alguém de vocês esteja participando dessa semana dizendo: eu estou orando, mas ainda não aconteceu, assim como as que disseram que já aconteceu. Daniel orou e houve uma batalha espiritual antes da resposta chegar, né? Daniel 10:12. O anjo disse: desde o primeiro dia em que aplicaste o teu coração a compreender e a humilhar-te perante de Deus, são ouvidas as tuas palavras. Observe, desde o primeiro dia Deus já tinha ouvido. Talvez você ainda não esteja vendo, mas isso não significa que Deus não está trabalhando. A oração de hoje pode estar preparando a resposta para amanhã. E esta semana que se aproxima é uma semana de fé. Não vamos entrar essa semana dizendo: será que Deus vai fazer? Vamos entrar dizendo: eu não sei como. Não sei como. Mas eu sei que Deus continua sendo Deus. Vamos orar pela nossa família, pela nossa casa, pelos nossos filhos, pelos enfermos, pelas igrejas, por tudo. E dizer: Senhor, seja feita a tua vontade. Semana inteira nós estamos batendo nessa tecla: Senhor, eu quero a tua vontade para minha vida. Promessa de Jeremias 33:3 termina dizendo: e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. Isso significa que Deus pode fazer aquilo que está além da nossa capacidade de imaginar. O Efésios 3:20. Ele que é poderoso para fazer infinitamente mais, além daquilo do que nós pedimos e imaginamos. Por isso, essa semana não ore pequeno. Ore com fé. Creia pela tua casa, creia pela tua família, creia pelos teus filhos, creia pelo teu trabalho, creia pelo teu marido, creia por milagres. Quem coloca uma causa diante de Deus não precisa carregar sozinho o peso daquela causa. Porque você está dividindo ela com Deus, trocando fardo. E essa não será apenas uma semana que iremos falar só sobre oração. Será uma semana que iremos continuar orando. Será uma semana de propósito, uma semana de entrega. Não será mais uma semana da madrugada, do meio-dia. Será uma semana de encontro com Deus. E quando terminar essa semana, talvez algumas circunstâncias já tenham mudado. Mas de uma coisa nós precisamos mudar dentro de nós. Precisamos sair mais fortes, mais firmes e mais apaixonados por Deus. Porque quem aprende a buscar a Deus descobre que a maior resposta não é aquilo que recebemos da mão dele. A maior resposta é ter a presença dele conosco. Então continue esperando e continue crendo. E nós vamos declarar essa semana. Nessa semana eu vou buscar ao Senhor de todo o meu coração. Vou permanecer firme na oração. Vou confiar mesmo quando eu não enxergar. Vou continuar de madrugada, vou continuar clamando, vou continuar crendo. Minha casa pertence ao Senhor, a minha família pertence ao Senhor. A minha vida está na mão do Senhor. E no tempo determinado, eu verei a resposta e darei o testemunho da fidelidade de Deus. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti. E que o Senhor tenha misericórdia de ti. Se o inimigo vier contra ti por 7 caminhos, por um caminho, por 7 ele vai sair. A gente se confunde tanto que a gente fala. Deus te abençoe. Bom final de semana. Se o inimigo vier contra ti por um caminho, por 7 ele vai sair. Deus abençoe a tua casa, a tua família. Em nome de Jesus, essa semana rumo à nossa vitória.